personagens que eu amo a Mel. Aqui basicamente é no outro dia já, né? Um dia depois que os garotos chegaram. E daí aqui o Dai passou a primeira missão pra eles em equipes, né? Que no caso eles tinham que formar uma equipe de 4 integrantes e para poder pegar uma bandeira. Essa basicamente era a missão, né? Pegar uma bandeira. E no percurso de eles catarem essa bandeira, eles poderiam enfrentar outras equipes ou enfrentar esses bichinhos aqui, né? Que eram criados pelo Dai. Que seriam tipo umas máquinas, sabe? Tipo, enfim. Ah, daí aqui a Mel tá falando do poder dela pro Thomas e o Thomas tá tudo impressionado. Na história, o Zack, né, que é esse aqui, além de ele ter poderes com conhecimento com magia, ele tem o poder de cura, ou seja, ele cura as pessoas, né? Já a Mel, o poder dela é poder criar orbes de energia e tacar nas pessoas, né? Basicamente é isso, ela taca orbes de energia. Só que o poder dela é muito mais além do que ela pensa que é o poder dela, tipo, só tacar orbes de energia e tal, né? O poder dela é muito mais além. E ela também consegue criar campos de energia, né? Tipo, escudos. Ela consegue fazer escudos tanto para proteger ela, tanto para proteger aliados, né? Aí, aqui, basicamente, ela perde a energia dela, né? Que a energia aqui se chama mana. Então, aqui a mana dela se acaba e o Zack tem que dar uma poção pra ela toda vez que ela desmaia. Porque uma coisa muito engraçada também é que a Mel, ela era muito inútil. Eu acho até errado falar isso, porque eu amo essa personagem, só que eu deixava ela tão inútil. Ela era tão, assim, sabe? Toda vez ela precisava ser salva, ela nunca salvava alguém, ela sempre precisava ser salva, né? E na história, parece que ela é uma completa inútil. Ela não faz nada, tipo, enfim, toda hora ela tá desmaiando, toda hora ela tá precisando de ajuda. Então, na minha nova história, ela vai, assim, brilhar. A Mel, na minha nova história, ela brilha, tá, gente? Não levem isso aqui em consideração. Outra coisa muito legal em ser dita e em falar aqui também, que não é problema eu falar isso, que basicamente o Zack, ele gosta da Mel. O Dai criou a Mel desde quando ela era pequenininha, né? O Dai encontrou a Mel. E daí ele criou a Mel desde pequenininha. E a Mel considera o Zack como um irmão, basicamente, né? Porque, enfim, eles cresceram juntos, né? Então ela considera o Zack como irmão, não como um par romântico. Até porque a Mel, na história, ela tem 12 anos e o Zack tem 13. Então, enfim. Aqui, basicamente, eles encontram a bandeira. E daí, uma outra equipe cata a bandeira antes deles, né? E aqui o Thomas vai pra cima, pega a bandeira e ah, esse rapaz aqui ataca e o Zack, full pistola, defende. Enfim, é uma lutinha besta. As minhas lutas eram sempre muito bestas e, enfim, ridículas, gente. Era coisas ridículas. Hoje em dia, eu tô muito melhor nisso. Aqui, eu nem falei pra vocês, né, dos outros capítulos, mas aqui nós já estamos no capítulo 5, que é Em Busca de Aliados, esse capítulo chama. E aqui o Ethan vai conversar com a Mel, né, pra falar, pra perguntar sobre a história dela e, enfim, como ela veio parar aqui no orfanato, né, na escola. E daí ela conta, né, aqui. E uma coisa bem interessante em ser dita é que quando o Ethan veio aqui para a escola, o intuito dele
desde o começo, quando ele veio aqui pra escola, era... Olha a ideia que eu tive antigamente. Era ele pegar aliados pra, assim, eles unir forças e conseguir derrotar o Rei Monstro. Essa era a minha ideia inicial, que vai ser a história em si. Vocês vão ver que é isso. A ideia dele é catar aliados, unir forças e, basicamente, derrotar o Rei Monstro. Essa era a ideia de Jerico que eu tinha na época. Hoje em dia vai ser bem diferente. O Ethan não tem essa ideia de Jerico. Ele não vai querer sair da escola, né? Porque, basicamente, vai parecer que eles entraram uma semana na escola e na outra semana eles vão embora, sabe? Mas, atualmente, eles vão ficar um tempo ali na escola. Eles vão sair, sim, da escola em busca de vingança, em busca de fazer alguma coisa. Só que o plano deles é bem mais inteligente, como posso dizer, né? Não é inteligente porque, enfim, são apenas crianças e adolescentes, mas ainda assim é um plano um pouco melhor. E aqui nós temos outro antagonista, que é o Rígiro. Esse personagem aqui, quando, assim, só nesses trechinhos que vocês vão ver aqui, é provável que seja o melhor personagem que vocês, assim, vão gostar. O Rígiro, ele é muito, muito legal. Eu amo esse personagem. O carinho que eu tenho por ele é imenso. Eu amo o Rígiro. Enfim, apesar que aqui ele tá com uma carinha de nenenzinho, né? O Rígiro, ele tem 15 anos. E o Rígiro, ele tem um certo porte um pouco grande, sabe? O Rígiro, ele é bem grande. Então, aqui não aparenta ser ele tão grande, né? Porque aqui ele tá muito fofinho. O Rígiro, ele tem 15 anos, tá? E aqui ele tinha 15 e atualmente ele também tem 15. O Zack vai apresentar o Rígiro pra Mel, pro Ethan e pro Thomas, né? Aí aqui eles conversam um pouquinho sobre e... Enfim, são uma conversas aleatórias. E daí, desde a Mel, o Ethan, ele tava tentando encontrar aliados, né? Pra poder se juntar com ele. E daí, ele já tinha ido conversar com a Mel. Aqui, ele vai conversar com o Zack, né? E aí, ele chama o Zack pra poder... Enfim, ele conta o plano dele, que o plano dele era acabar com o Rei Monstro. E daí, o Zack fala assim, olha, Ethan, eu vou dar uma pensada aqui, né? Porque é muita informação pra eu processar agora no momento. Outra coisa engraçada é que o Zack, ele tem um mascote de estimação, que é o Kokuê. Eu não sei se o Kokuê vai permanecer na história. Eu não sei, talvez eu tire o Kokuê. Por mais que eu ache o Kokuê muito engraçado, porque ele é uma cobra falante que deu errado um experimento que o Zack tava fazendo. E daí o Zack tava tentando reviver o Kokuê e deu um experimento errado. E basicamente o Kokuê hoje em dia fala. Mas eu não sei se eu vou permanecer com o Kokuê na história. Aqui, o Zack fala que ele vai ajudar os meninos, ele vai em busca de vingança, né? Porque, enfim, o Zack também perdeu uma pessoa muito importante na guerra, que foi a mãe dele. Então, enfim, ele perdeu a mãe dele em uma das guerras que teve, né? Porque, enfim, essa guerra tá acontecendo já uns belos de uns anos, né? E na história atual também, que eu reescrevi, essa guerra também já tá acontecendo há alguns anos. E daí aqui ele fala, tipo, vai só nós três nessa guerra, né? Nós três contra, enfim, um exército. E daí aqui o Zack fala, eu tenho mais duas pessoas pra chamar. Aí, basicamente, ele vai chamar aqui na outra página, ele vai chamar a Mel. Aí ele manda o Kokuê chamar o Rígiro, né? E daí esses as duas pessoas que eles vão chamar. Que eles vão conversar que eles precisam de uma pessoa
que conheça do mundo lá fora, né? Até porque o Ethan e o Thomas, eles não teve acesso do mundo, né? Por exemplo, eles ficaram no vilarejo deles ali e depois eles vêm pra escola, então eles, enfim, não conhecem um mundo assim, né? E daí aqui ele fala que eles precisam de uma pessoa que conheça um pouco, né, do mundo. E daí a Mel vai falar de uma menina que ela divide quarto, né? Que ela nunca teve um contato com ela, né? Ela nunca conversou com ela. Só que ela já foi líder do próprio vilarejo, né? Então aqui já vai aparecer ela, que é a outra antagonista, que é a Lia, que é outra personagem que eu adoro imenso. Eu adoro de coração essa personagem aqui, eu amo de coração essa personagem aqui. Ela é incrível, eu amo a personalidade dela, eu amo o jeito que ela é, enfim, eu amo tudo nela. E como vocês podem ver daqui, é que aqui vocês não vão notar muito, mas na época eu me inspirei pra criar a Lia, eu me inspirei na Zero Two, a aparência da Zero Two, tanto que a Lia ela tem cabelo rosa. E a roupa da Sakura em Boruto. Só que hoje em dia, né, a Lia, ela tem uma outra roupa, um outro tipo de cabelo, enfim. E ela também não tem tanto essa personalidade tão sorridente. A Lia não vai, tipo, ela não ri muito, sabe? Ela não é muito de muitas palavras. Daí aqui, o Ethan, ele tá pedindo ajuda pra Lia, né, pra poder ela ajudar eles. Daí ele conta o plano dele, né? E daí, obviamente, a Lia começa a zombar dele, né? E daí eles fazem uma aposta, né? Que se o Ethan ganhasse da Lia em uma luta, a Lia iria com o Ethan, né? Enfim. E daí este garotinho aqui, ele basicamente, eu vou chamar ele de fofoqueiro, porque ele é o fofoqueiro da escola. Ele simplesmente espalha pra escola toda que o Ethan vai tretar com a Lia. Então, aí aqui ele espalha pra toda a escola aqui, daí a escola toda começa a comentar sobre isso. E uma coisa bem engraçada em se falar aqui é a questão dos personagens, que eu rio muito quando eu vejo essa página aqui, que aqui nós temos algumas personagens conversando sobre, enfim, a treta da Lia com o Ethan. E aqui nós temos uma Ino, uma Tenten e um Itachi. Um Saitama aqui, enfiado aqui do nada. Então, eu fazia uns personagens assim, eu enfiava uns personagens que tinham aparência, né, de personagens que existem, né. Aqui vai aparecer mais alguns participantes, né, desse elenco. Como, por exemplo, aqui eu fiz um personagem que eu acho que eu tentei me inspirar no... É Deco o nome dele, gente? Aquele personagem... O protagonista de Boku no Hero? É Deco o nome dele? Eu não me lembro o nome dele, mas enfim. É o protagonista de Boku no Hero. Aí aqui nós temos o Itachi de novo, fazendo a sua participação. Aqui temos a Ino um pouco... Essa Ino aqui tá um pouco esquisita, né? Aí aqui tem a Tenten. E... Enfim. Ah, e aqui, mais um pouquinho mais pra baixo, nós temos um Bakugou aqui. Nós temos um Bakugou aqui também fazendo a sua participação. Aí aqui, basicamente, eles vão lutar, né? A luta deles, assim, tecnicamente é bem interessante, só que na história atual, eles não vão lutar, eles não vão tretar, eles só vão conversar. Eu tirei essa parte da treta, assim, por quê? Por que eu tirei essa parte da luta? Porque a Lia, nesse nível que ela tá aqui de experiência, ela nunca perderia uma luta pro Ethan. A Lia é muito mais forte que o Ethan, por exemplo. Ela é muito mais experiente que ele. E, enfim, ela nunca perderia uma luta pra ele. Então, eles só vão conversar, dialogar, e ela decide por conta própria ajudar ele. Uma coisa muito interessante em ser dita também é que, antigamente, quando eu criei Arcano, a minha intenção era fazer que o Ethan e a Lia ficassem juntos. Então, eles foram feitos para serem um casal. A Lia foi feita para ser o par romântico do Ethan.
Só que mais pra frente, assim, vocês vão ver que o rumo da história vai mudar. Enfim, mais pra frente vocês vão entender o que eu tô falando. Aí aqui eles vão conversar sobre qual é o plano deles, né? Aqui o Dai vai pegar o Zeke no pulo, né? Que aqui já vai estar à noite, né? E daí o Dai vai pegar o Zeke no pulo, arrumando as coisas, né? Porque até então o Dai não sabia que o Zeke ia fugir, né? Ahn, Aí aqui ele vai falar que ele vai pra guerra, né? Ajudar os amigos dele, né? Que, enfim, ele joga basicamente tudo na cara do pai dele. Aí aqui ele vai lembrar o que a esposa dele disse, que foi a mesma coisa que o Zack também disse, né? Porque a Kimi, né, que é a mãe do Zack, a Kimi disse a mesma coisa que foi tipo, eu irei ajudar meus amigos e é isso, eu vou pra guerra. E daí ela vai pra guerra e infelizmente ela também vem a falecer. Só que daí, mesmo sabendo, né, mesmo ele cometendo o erro de deixar a Kimi ir até a guerra, ele simplesmente fala: Ok, Zack, pode ir até a guerra. Vai pelo mesmo caminho da sua mãe. Gente, eu tinha umas ideias assim muito, sabe? Porque na época que eu criei, eu acho que eu tinha em volta dos meus 15 anos. Eu acho que eu tinha 15 anos na época. Então, tem muita coisa muito besta aqui, sem sentido algum, sabe? Aqui eu amo, amo de coração essa página aqui, que é, ai, eu acho que eu nem consigo esconder isso pra vocês, né, mostrando essa página aqui, mas basicamente é um dos nossos casais assim que eu quero levar pra frente assim de romance, que não é segredo pra ninguém, é o romance do Rígiro com a Mel. Esse casal aqui simplesmente mora no meu coração, sabe? Eu amo esse casal. Outra coisa muito engraçada também é que quando os meninos fogem aqui do orfanato, eles fogem junto com o Cocoê. Lembra da cobra do Zeke de estimação? Então, eles fogem junto com o Cocoê. E o Cocoê rouba um certo livro mágico, né? Ele rouba e coloca na mochila do Zeke. E daí, esse livro, que é o livro das almas, que esse livro, atualmente, que eu escrevi, ele não tá mais lá na escola, ele não tá aqui, ele tá com uma outra pessoa, esse livro das almas. É, o Cocoê coloca esse livro na mochila do Zeke. E, no outro dia que eles vão caçar os meninos, eles simplesmente não encontram os meninos e nem o livro. Então, eles são acusados de que eles estão querendo ajudar o Rei Monstro. Então, basicamente, entenderam tudo errado aqui. E daí, basicamente, eles estão oferecendo um certo valor pela cabeça. Pela cabeça dos meninos. É assim, gente, às vezes eu pesava um pouquinho o clima, eu confesso. Aqui nós temos uma cena também bem legal, que é quando o Ethan percebe que a Mel tá um pouco estranha, e daí ele pergunta pra ela o que estava acontecendo, né? E daí ela fala que ela tava sentindo um cheiro estranho, semelhante à fumaça, né? E daí, basicamente, o Ethan sai correndo, fala pra eles, aqui desse lado, eles falam pra eles saírem correndo em direção que a Mel tá apontando, né? E daí eles chegam aqui no vilarejo e basicamente tá sendo destruído, sendo devastado aqui o vilarejo, né? Aí aqui temos mais algumas cenas, né, de quando eles chegam aqui na batalha. Aqui em cima, gente, eu subi até um pouquinho pra cima aqui, porque essa cena aqui, ela é um pouco forte assim, então eu não quero que o YouTube derrube o meu vídeo. Então, por precaução, eu não irei mostrar essa parte aqui, porque envolve assim, enfim. Aí aqui nós temos eles fazendo pose, né? Pra poder eles lutarem. É, Aqui, né? ah, a Morgana
tem alguns certos monstros que servem ela, né? E esses daqui são um dos monstros que servem ela. E daí aqui ele fala algumas coisas, né? Que é para os meninos fazer, como por exemplo, ele fala, né? Porque o Ethan, ele tem esse espírito de líder, sabe? Ele se acha o líder, ele se acha no direito de falar o que, que as outras pessoas devem fazer. Então aqui ele fala pra Mel e pro Zack ajudar as pessoas da vila. E enquanto ele, a Lia e o Rígiro dão cobertura pra eles, e o Zé e o Thomas vai fazendo outras coisas na vila. Ele fala: "Ah, Thomas, você já sabe o que você tem que fazer." E basicamente é isso. Aí aqui está o Rígiro. Inclusive, o Rígiro, nesse aqui, ele tem um facão, né? Que é. Ele tem esse facão aqui. Só que, isso aqui era parecer o poder do Rígiro na época, né? Que era tipo um cataclismo, tipo. Eu acho que era tipo um cataclismo, que tudo que ele tocasse ou relasse ahn, evaporasse, sabe? Enfim, esse era o poder dele. Só que, atualmente, ele não tem mais esse facão aqui, essa peixeira gigantesca. Ele tem um machado e ele também não tem poder, né? Ele não tem poder algum. Ele é um humano comum, o Rígiro. Por isso que eu amo tanto esse personagem, inclusive. Aí, basicamente, aqui ele simplesmente enfrenta vários monstros e ele derrota todos, né? O Rígiro, assim, ele passa aquela áurea, né? Ele passa aquela presença. E chegamos em um dos nossos boss das nossas histórias. O Rei Monstro, ele tinha alguns lacaios que o servem, né? Que na história atual ainda existem eles, né? Os lacaios não mudaram. Inclusive, o Lion, que é esse personagem aqui, ele ainda é servo, né? Da Morgana. Então, continua o mesmo conceito, a mesma ideia. E daí, basicamente, ele tá aqui só destruindo a vila. Ele só tá acabando com as pessoas e destruindo a vila. Ele só tá fazendo isso. Na história atual, aqui ele está indo atrás do livro. Lembra do livro das almas? Então, o livro das almas não tá lá no orfanato. Ele tá nessa vila aqui, com uma outra personagem que ela não aparece aqui na história, mas basicamente ela tá com esse livro e daí ele tá atrás dela. Bom, aqui nós temos uma outra cena, que ela é um pouquinho forte, então evitar, né? Mas basicamente aqui o Ethan, ele vai pra cima do Lion, né? E o Lion simplesmente destrói ele. Aqui, como vocês podem ver, né? O Rígiro vai pra ajudar, só que o Lion dá uma bicuda na cara do Ethan e basicamente ele desmaia. Aqui, o Zack e a Miyuki tentam ajudar, né? Ele constrói simplesmente empurra o Lion um pouco pro lado, né? E a Mel prende o Lion dentro de um escudo, né? Enfim, dentro de uma prisão mágica. Só que, enfim, como a Mel já tava ficando sem energia, né? Ela veio a, ela veio a desmaiar. Só que daí o Zack esquece que ele tá numa luta e ele se distrai e vai ajudar a Mel e o Lion ataca o Zack. A sorte é que o Thomas chega bem a tempo, que na outra cena aqui, ele vai chegar bem a tempo e vai ajudar os dois aqui, porque senão os dois também já tinham, né? Aí aqui eles lutam, né, um pouco. Aí o Ethan aqui, ele acorda e daí ele fala que eles precisam de uma distração para poder conseguir derrotar o Lion. Daí aqui o Lion, né, dá um socão na cara do Ethan e o Ethan, enfim, perde a luta. E daí o Lion se distrai, né,